Fala galera, professor Lucas Mateus. Vamos agora resolver a questão de número 117, que trata sobre uma situação de calorimetria. Em um dia forte, típico do verão nordestino, o cliente de uma lanchonete, centro de Teresina, pede para o garçom colocar 2 pedras de gelo de 160 gramas, ou melhor, de 60 gramas cada uma, em um copo no qual estão 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Curioso, lembrou de suas aulas de física do ensino médio e resolveu calcular a temperatura final de equilíbrio do sistema, gelo, copo e água. Considerando o calor específico da água igual a 1 caloria por grau Celsius, a capacidade térmica do copo, 200 calorias por grau Celsius, o calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama, a temperatura do gelo antes de ser colocado no copo como sendo 0 graus Celsius, desprezando as trocas de calor com o meio externo, o valor encontrado pelo cliente foi em Celsius aproximadamente igual a quanto? Vamos lá, pessoal. Aqui no caso, o que nós teremos? Nós teremos uma troca de calor que vai acontecer entre o gelo, que está a 0 graus Celsius, o copo e a água, que estão inicialmente a 20 graus Celsius. Então, a temperatura de equilíbrio que vai existir nesse sistema tem que ser um valor maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 20 graus Celsius, tá bom? Como aqui a quantidade de água que nós temos é de 200 gramas, nós temos aqui uma situação em que existirão 2 pedras de gelo. Então o gelo vai ter uma massa de 120 gramas. Primeira coisa que nós iremos perceber aqui, o gelo, como ele vai ser colocado em contato com um copo que está a uma temperatura maior, a única possibilidade de acontecimento para esse gelo é que ele vai fundir, ou seja, vai passar por uma transformação de estado físico e depois ele poderia aumentar de temperatura já na fase de água. Nesse caso, a nossa temperatura de equilíbrio estaria acima de 0 graus Celsius. Então aqui o primeiro passo vai ser justamente calcular, pessoal, quanto de água o gelo precisa, ou melhor, quanto de calor o gelo precisa para que ele possa entrar em fusão. Beleza? Lucas, como eu calculo esse valor? A quantidade de calor que ele vai ter que receber vai ser igual à sua massa vezes o seu calor latente de fusão. Nós teremos aí, pessoal, 120 gramas de gelo vezes o seu calor latente, que vale 80 calorias por grama. Com isso, nós teremos aqui uma quantidade de calor igual a 9.600 calorias. Ou seja, eu tenho que fornecer para o gelo 9.600 calorias para que ele consiga derreter por inteiro. Agora eu vou calcular, pessoal, a quantidade de calor que eu consigo ceder a partir da água e do copo, que aqui no caso vai funcionar como se fosse um calorímetro. Essa quantidade de calor vai ser igual à quantidade de calor que a água desprende, ou seja, a massa de água, vezes o seu calor específico, vezes a sua variação de temperatura, mais o calor do calorímetro, vezes a sua variação de temperatura. Aqui no caso, para que essa água consiga fornecer toda a quantidade de calor que o gelo vai ter que para derreter, essa água vai ter que ter como ponto de equilíbrio 0 graus Celsius. Então a gente vai considerar isso, que ela vai resfriar até 0 graus Celsius. Ou seja, essa quantidade de calor vai ser igual à massa de água, 200 gramas, vezes o seu calor específico, que vale 1, vezes a variação de temperatura, que é de menos 20. Chega a temperatura inicial vale 20 e a final vale 0. Mais a capacidade do copo, que também é 200, vezes a sua variação de temperatura, que também vai ser igual a menos 20 graus Celsius. Quando você multiplicar esse valor, você vai ter que aqui água mais copo irão perder 8.000 calorias. Ou seja, será uma quantidade de calor não suficiente para o gelo derreter por inteiro. Se o gelo não vai derreter por inteiro, é porque o ponto de equilíbrio, a temperatura de equilíbrio do sistema, será justamente 0 graus Celsius na alternativa letra A. Tranquilo? Grande abraço, até a próxima.